Pode? Pode. Claro que pode, Filó. Olá, pessoal, começando mais um Pode Filó, um podcast da Filó. E dessa vez recebendo uma pessoa incrível, gente. Vocês vão conhecer um pouco da história do famoso, famoso, hein, JR. Não é isso mesmo, JR? Muito obrigada. Ei, Filó, e é um prazer estar aqui com você. Eu quero saber se eu posso falar tudo sobre minha vida, Filó. Pode, Filó? Lógico que pode, JR. Mas, gente, JR tem uma larga experiência e a gente vai conhecer um pouco. E eu queria começar perguntando, JR, como é que foi? De onde você veio? Como que foi sua infância? Você é filho de onde? É mineiro de onde? Me conta isso. Filó e demais ouvintes, boa tarde. Eu sou mineirinho de Teoflotone, como diz o pessoal lá, né? Teoflotone. A maioria das pessoas conhece a cidade, né? Terra da carne de sol. Sabe que ninguém fala Teófilo Otoni, né? Então, o pessoal fala Teófilo Otoni. E ainda tem a questão lá do Tchó-Tchó. A cidade tem apelido. Então, eu vim para BH, né? Atrás de estudo, né? Uma escola melhor. E chegando aqui, eu fui procurar meus pares, né? O pessoal da cultura, do meio ambiente. E se entrosar numa cidade grande, né? Era mineirinho do interior, mas já conhecia Rio de Janeiro, já conhecia Belo Horizonte. E aí, fui me sintonizando aqui. A primeira busca sua foi pelo esporte, eu sei que foi pelas artes marciais, não é isso? Como que foi isso? Como que é essa questão de cuidado físico, do corpo, como que é isso para você? Filó, a questão do físico, eu não sou vaidoso, né? Mas eu sempre me preocupei com a questão da prática de atividades físicas, né? E os esportes. Eu comecei na capoeira e depois conheci as artes marciais mesmo, propriamente dito, né? Porque a capoeira não é arte marcial. Eu conheci o karatê marcial e aqui em Belo Horizonte eu comecei a conviver com o Tai Chi Chuan, que é uma arte marcial chinesa, né? É muito próximo do Kung Fu, é muito próximo da meditação. E aí adorei, apaixonei. E tô nele até hoje. Exatamente, gente, nós vamos falar depois um pouco mais sobre esse tema. Mas antes a gente vai falar um pouco do Vale do Jequitinhonha, sua super relação com o Vale, como é que começou? Não é só porque você é lá de Teoflotone, ou é? Também, né? Teoflotone está perto do Vale do Jequitinhonha, como todo mundo sabe, né? No mapa, né? É uma das maiores cidades depois de Valadares. E essa proximidade, como os músicos... eu trabalhei com música, né? Não sou músico, mas eu trabalhei com música, com artes culturais, artes visuais, fotografia. E aí essa convivência me levou para uma festa muito grande que tem no Vale do Jequitinhonha, que chama Festivale. Festival é uma festa muito bonita, que acontece uma semana inteira de atividades culturais no Vale do Jequitinhonha, e aí eu acabei me aproximando e apaixonei pelo Vale do Jequitinhonha. E não tem como não apaixonar. Não tem jeito, gente. Todos os eventos são maravilhosos, né? Hoje a gente sabe, né, a fama do Vale por causa das bonecas, da cerâmica. Cerâmica hoje é um patrimônio, né? Isso, a cerâmica foi registrada, né? A gente fala foi tombada. Tombada. Mas não é o certo, né? Porque é patrimônio imaterial. E aí todo mundo fica igual o queijo, né? O queijo, a gente pega no queijo, mas ele não é material, ele é Exatamente. imaterial. Então, Aham. o artesanato é a mesma coisa. Então, o patrimônio hoje, né, de Minas Gerais, eu participo de uma ONG, que é o Instituto Sociocultural Vale Mais, e da Rede de Artesanato. Aí, juntos, conseguimos no IEFA o registro do artesanato em barro, porque lá é o único lugar em Minas Gerais que não usa torno. Então, lá não tem nada de mecanização, nada de indústria. Tudo é natural mesmo, tudo feito à mão. É muito bonito. Ô, gente, tem de ir lá conhecer, porque vale a pena, né? E assim, além do artesanato, conta um pouco mais dessa sua relação com o Vale do Jequitinhonha, porque tem muita música aí por trás, você é um amante da música, da boa música, da música popular, da cultura popular. Conta um pouquinho também da sua trajetória na Lagoa do Nado, né? Sim. Você tem uma história rica lá na Lagoa do Nado. Inclusive, a história da Lagoa do Nado é um pouco mesclada com o Vale do Jequitinhonha. Sim. Os mesmos artistas do Vale do Jequitinhonha vivem dentro da Lagoa do Nado. Chegar ao ponto da Titane não ser do Vale do Jequitinhonha e foi até titulada, né? Só faltou ser batizada como Vale do Jequitinhonha, de tanto que ela frequentava a Lagoa do Nado. Aí todo mundo achando, a Titane também é do Vale do Jequitinhonha, né? Então, o Vale, né, ele produz muitos artistas, entre eles as músicas, né? A música a gente tem o grande artista Saulo Laranjeira, né?
que hoje está na mídia, está na televisão, nos programas. Tem Paulinho Pedra Azul com a poesia linda. Tem o Aham. Rubinho do Vale, que carrega para o lado da cultura popular, né? Do boi. E entre outros, né? Tem muitos músicos novos, né? Que estão surgindo. Isso para nós é muito prazeroso, né? E a música, ela é o carro-chefe do Vale do Jequitinhonha junto com o artesanato. Fala um pouco do Vale Mais. Você faz parte do Vale Mais. Então, fala um pouquinho sobre isso. Isso. O Vale Mais é uma ONG, né? Aqui em Belo Horizonte. Uhum. É uma ONG, né? Agora é OSC, né? O nome certo, né? E é sem fins lucrativos, é entidade privada. E ela projeta muita coisa para o Vale do Jequitinhonha. Todo mundo fala assim, o Vale Mais agora não é só mais do Vale do Jequitinhonha, tem que ser de Minas Gerais, mas a gente ainda não consegue largar. Como diz o ditado popular, a gente não consegue largar o osso. Que foi o Vale do Jequitinhonha que colocou o Vale Mais famoso, né? Aham. Então, o Vale Mais hoje é famoso por causa dessa coisa do registro do barro, por causa da Dona Isabel, que nós fizemos vários seminários com a famosa bonequeira Dona Isabel. Então, o Vale Mais é uma ONG simples, né, como qualquer outra, né? E aí cresceu por causa desses projetos no Vale do Jequitinhonha, que hoje também desenvolve projetos aqui em Belo Horizonte, como Uhum. a Feira do Encontro dos Vales, que teve na Serraria Souza Pinto, e aí a segunda foi no Mercado Santa Teresa, o ano passado. Eu participei, gente, foi fantástico, muita riqueza. E agora a perspectiva, vai ser o próximo, vai ser quando? Ô, Filó, a gente ainda não tem certeza porque depende de dinheiro público, é um projeto grande. Aham. Por ser um projeto grande, a gente trabalha com muitas pessoas, só de artesão são 130. Imagina que você Nossa. deslocar 130 artesãos do Vale do Mucuri, do Vale do Jequitinhonha e do Vale de São Francisco para Belo Horizonte, arrumar A hospedagem. logística não é fácil, gente. Arrumar Esse moço hospedagem, fica na parte transporte, da alimentação. produção, né? Porque a gente quer dar o conforto, né? Principalmente para os Aham, mestres. lógico. A gente paparica os mestres até. Eles falam, não precisa muito disso, não. Não sei o quê, não sei o quê. Mas a gente paparica os mestres até. Porque a gente fala com eles, você é mestre, você merece ser tratado com respeito, com amor, com carinho, né? A gente volta a carregar os mestres no colo. JR, agora você vai contar um pouquinho, um segredinho. Por que JR? Ah, tá. JR, porque meu nome completo, né, é João Roberto de Souza Silva. E é um nome comprido e não é um nome comum. João Roberto não é comum. JR vem porque todo mundo me chamava de José Roberto. Então, aí eu, como fotógrafo, né, precisava de um nome artístico, Aham. aí fui criar o JR. Aí eu peguei as duas letras, né? Aí já tinha um outro fotógrafo famoso, o famoso JR Duran, da Playboy, né? Aí eu falei assim, mas pera lá, eu não posso usar as duas letras lógico. por causa do Duran. Aí eu criei o JOTA, que é J de João, e o R de Roberto, RRE, e juntei. Fiz um heterônimo. Ficou maravilhoso, né, gente? Ficou super original. JR é a palavra, isso. Agora vamos falar um pouquinho do Tai Chi. Gente, eu também faço parte do Tai Chi, quer dizer, eu tô um pouco sumida, Tá, né? Eu tô precisando de vou. voltar, gente. Super vale a pena lá no Parque Municipal de Belo Horizonte. Conta pra gente como é que faz, pra pessoa que tá querendo fazer uma atividade diferente no parque, como que é que funciona. E também você tá quase formando como como que pode falar? Monitor. Monitor Isso. do Tai Chi. Conta um pouquinho dessa arte aí maravilhosa que é o Tai Chi. O Tai Chi, como vinho, como xadrez, é uma das minhas paixões, né? E o Tai Chi vem para trabalhar a questão do corpo. A gente envelhece, né? Eu tô com 63 anos e não é fácil envelhecer, né? Você tem que se propor a envelhecer. E o Tai Chi é uma arte marcial que propõe esse processo. Você trabalha a questão do interior, né? Trabalha o físico, né? Desde braço, perna, cintura. E aí você vai descobrindo essa energia interior que você tem. Todos nós temos, né? E aí você trabalha essa energia de forma mais sutil. Você não exagera igual muitos atletas que vivem de atletismo, se desgasta muito. Então, para a gente também não ser um atleta profissional e desgastar muito, o que a gente faz? Você tem que saber usar a energia que você precisa. Você não vai beber 10 copos d'água se você precisa só de um. Então, essa coisa do lidar com o corpo, né? Todo dia um pouquinho. E aí o Tai Chi trabalha isso, o equilíbrio físico, mental e até você chegar no espiritual, que é uma arte marcial diferente da maioria que existe aí na nossa sociedade. E aí a pessoa chega lá, onde fica ali mesmo, bem no centrinho ali do parque, né? Isso, tem que no chegar parque, a que horas? No parque a gente reúne às 8h30, Eita. todo sábado de manhã, e eu tô colocando turma nova na Igreja da Boa Viagem, toda que terça e quinta. bacana. Eu vou deixar a peça gráfica com você, né? Toda terça e quinta, às 18h30.
Toda terça e quinta, gente. Então tem essa outra opção. Quem não puder ir ao parque, né, municipal, aos sábados, tem essa opção de terça e quinta. Que E tudo maravilha. gratuito. Me conta aqui, qual que é a sua relação com a Igreja Boa Viagem? Você A tem minha um relação trabalho com a lá Igreja muito Boa grande, não Viagem tem? porque eu faço parte da associação do Uhum. bairro, né? A associação foi criada pouco tempo, ela é nova, porque o bairro também é novo, né? O bairro acho que tem uns 13 anos, né? E a associação deve ter 12 ou 10. E é um marco também de Belo Horizonte, nós vamos falar sobre isso. Isso, é uma história muito bonita. Exato. Quando o bairro é criado, como que você disputa espaço numa cidade tão grande, como Belo Horizonte, um bairro tão pequeno, que vem da Praia da Liberdade até Afonso Pena e a Praça Afonso Arinos. Uhum. Então, um bairro pequeno. E aí, uma conversa dentro da associação, a gente precisava de alguma coisa. Nós não estamos querendo nos equiparar a Santa Teresa, nem Santa Efigênia, nem São Lucas, né? Nem os bairros famosos Venda Nova, Uhum. Barreiro. Então, o que é que a gente poderia fazer? Aí veio a proposta de lutar pelo Marco Zero. É uma proposta que já foi votada na Câmara, né? A lei. É uma lei que não era difícil de ser votada, mas nós pegamos um período bem complexo, foi período de eleição. Mas nós conseguimos. Que bom, né? Conseguimos. E hoje está o Marco Zero na região da Boa Viagem, né? E a gente agora tem que divulgar nesse Marco Zero, né? Porque Belo Horizonte não tinha Marco Zero. A maioria das capitais tem. Então, gente, olha, o JR tem uma história rica, não só, né, com a questão do Vale do Jequitinhonha, a cultura popular, a questão do tai chi, das artes, né, marciais também, né? E assim, é lógico que ele vai falar pra gente o segredo da longevidade, não é? O segredo de ter essa boa energia, esse astral maravilhoso e essa tranquilidade, né, essa serenidade, né, de viver. Conta o segredinho. Ô, Filó, segredo, não sei se tem, né? Mas a primeira coisa que a gente tem que ter nesse mundo é paciência. Eu não sei se você dirige, mas eu dirijo. Então, se você não tiver paciência no trânsito de Belo Horizonte ou de qualquer outra cidade grande, você não tem paciência com mais nada nesse mundo. Então, e o Tai Chi trabalha muito essa coisa da paciência, você não precisa ir com pressa, né? E quando você está jovem, geralmente você tem pressa para tudo. É para estudar, é para poder casar, é para poder ter filha, não sei o que, é uma pressaiada, né? Aí depois que você passa dos 50, a vida começa a ir um pouco devagar, como diz o poema de Drummond, né? O bicho vai devagar, o burro vai devagar, e aí a gente acaba indo devagar também. E o Tai Chi é muito isso, essa coisa do devagar. Do devagar, inclusive a música linda, que eu adoro, né? Que é do Almi Sater, né? Ando devagar, porque já tive pressa. É muito legal essa música. Então, a vida da gente, geralmente, tem uma correria? Tem, mas a correria tem que ter limite. E a questão, por exemplo, da questão das redes sociais, a questão hoje da evolução aí da IA, né, da inteligência artificial, como é que você vê isso? Ô, Filó, eu vejo a inteligência artificial como qualquer outro desenvolvimento tecnológico, né? Não tem jeito da gente ficar fora, fugir. Eu estou tentando me manter atualizado, né, para a gente que é da década de 60, né? Não é fácil você manter atualizado em redes sociais. É difícil, mas eu com 3 profissões. Eu não sei se eu te falei que eu sou bibliotecário também, né? Ah, gente, eu esqueci de falar para vocês. Esse homem é bibliotecário. Olha só que Sou bacana. bibliotecário, apaixonado com biblioteca, com Olha. leitura, com livro. Olha só. E, além da biblioteconomia, né? Além de ser bibliotecário, eu sou fotógrafo, né? Exatamente. Você estava falando da relação com os músicos, né? Eu fotografo muitos músicos, né? Esses músicos que eu te falei, Saulo Laranjeira, Paulinho Pedra Azul, Rubinho do Vale, o Festivale. Então, muitos anos de fotografia. Eu já estou até precisando aposentar, né? E a produção cultural, que também é forte. Então, a produção cultural a gente tem que viajar, tem que ir para o Vale do Jequitinhonha, tem que ir para o Mucuri. Por essa questão, quando ele fala aí de viagem, gente, esse moço tem um projeto super bacana com umas mulheres, conta pra gente. Esse grupo de mulheres que você acompanha já tem um tempo, né? Tem uma viagem aí marcada, não é isso? Isso. É um outro projeto que pintou na minha vida, que a gente não tem jeito de a gente escapar, né? Eu tenho uma amiga, o nome dela é Meire Arantes, né? É do design, né? E ela também é do Vale do Jequitinhonha. Juntou com outra, que é a Cássia, né? E montou uma proposta de viajar pelo Vale do Jequitinhonha. E aí estão que procura alguém que conhecia o Vale do Jequitinhonha. Aí chegaram para me perguntar, como que é o Vale? Como que a gente poderia fazer um roteiro turístico pelo Vale? E aí, eu falando para ela, montei o roteiro, nem estava pensando de participar da viagem, né? Aí depois ela chega assim, ó, você vai fazer isso aqui para nós? Mas pera lá, foi feito um acordo, foi feito um contrato, foi discutido renda, salário, e não sei o quê, PPP.
Não, foi discutido nada não, só tô querendo que você arrume suas malas. Eu falei, minha nossa senhora, como a gente é mandado pelas mulheres mesmo, né? Esse mundo. Aí as duas chegaram e falaram assim, você tá escalado, você tá convocado para estar na porta do ônibus tal dia, tal dia. E aí nós fizemos essa viagem pelo Vale de Jequitinhonha, que é muito bonita, né? Uma viagem longa. A gente começa por Teoflotone, Caraí, Santana do Araçuaí, que é a terra da Dona Isabel. A gente passa em Taubim, visita a filha da Dona Isabel, a neta da Dona Isabel, visita vários artesãos, visita o Rio. Uma riqueza, e visita o Rio, entra no Rio, tira ritual, a roupa, né? Vai fazer um piquenique dentro do rio. Imagina o que é isso. Só, que bacana, piquenique gente. dentro do rio, né? E aí a viagem segue de Taubim, passa Nitinga. Nitinga tem um mestre famoso, que é o Ulisses, né? Da cerâmica. A gente para em Araçuaí para conversar com Lira. Aquela coisa linda, aquela bonequinha que todo mundo conhece, né? Lira Marques. É uma mestra linda, né? E aí, depois de Araçuaí, a gente vai parando em outras cidades. Berilo, a gente vai conhecer Quilombos, né? Tem Quilombos. Depois vai para Minas Novas, a festa do Rosário em Minas Novas. Que experiência rica. São e aí, em Turmalina, a gente né? nem fala que Turmalina, a gente acampa em Turmalina. Tem 4 lugares que a gente visita em Turmalina, tudo com foco na área cultural e do artesanato. E o pessoal sai comprando, que o ônibus não cabe na hora que a gente tá vindo embora. Coisa. É. Mas aí, tem jeito da pessoa participar ainda? Conta pra gente. Tem uma empresa que agencia, né? Chama Zideric, né? Qual que é o Instagram? Vixe, isso aí é o que eu não sei. Não, a gente vai arranjar o Instagram e vamos colocar aqui embaixo, o telefone, na legenda. Para quem tiver interessado, né? Exato. É uma viagem longa. E eu sempre falo que é muita gente no início, né? Em torno de 20, 22 pessoas. Aí todo mundo fica preocupado, querem saber o nome do outro. Falei, gente, preocupa não. Final da viagem, todo mundo já é compadre, comadre. Ô, gente, é uma delícia, né, conversar com o JR, não é isso? E ele vai vir mais, eu tenho certeza. Jota. Mas eu posso voltar aqui, Filó? Pode, Filó? Claro que pode, né, JR? Mas eu posso, Filó, mesmo? Pode, Filó. Ô, gente, foi um prazer falar com esse moço aí, né? E o JR, muito obrigada por ter aceitado esse convite. E volte sempre que quiser. E tem muita história ainda que você vai, né, voltar para falar para a gente. Tem alguma coisa, alguma mensagem que você queira deixar? Ô, Filó, eu que agradeço, né, você e a equipe, né, do POD. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui e poder divulgar essa questão da cultura do Vale de Jequitinhonha, divulgar os projetos de Belo Horizonte como o Marco Zero, né? Eu estou sempre tentando fazer o melhor para a nossa sociedade. Muito legal. JR, muito obrigada mais uma vez. Gente, até o próximo episódio com cada vez mais pessoas cultas, gente pra cima, sorridente, é assim que a vida precisa, é assim que a vida merece. Um beijo. Pode? Pode. Claro que pode, Filó.